Aquilo que os mapas que o Governo não queria, mas lá teve de entregar na sexta-feira, revelaram é que o financiamento dos programas orçamentais era totalmente diferente daquele que inicialmente era o anunciado. Há, aliás, casos em que havia alegados aumentos no ponto de partida da primeira versão do orçamento e a verdade é que constatámos com os mapas que enviaram que, na realidade, há quebras das dotações transferidas, por exemplo, para a educação. O caso da educação é efetivamente paradigmático. Há cortes, aliás, que ameaçam o funcionamento das escolas. E o Sr. Ministro falou na sua intervenção inicial de 800 milhões de euros de orçamentação. Permita-me que o corrija, e esses 800 milhões de suborçamentação foram em 2009. E permita-me também que o corrija que não foram 800, foram 805 milhões. E, portanto, das cativações, e passo da educação para as cativações, porque na educação o Sr. Ministro começou por dizer que não havia cativações e, entretanto, na versão corrigida já não há cativações nas escolas e nos bens e serviços. Eu faço-lhe esta pergunta porque, efetivamente, e o relatório da UTAU também o anuncia, que estes 445 milhões de cativações não vem explicado em que áreas. E, portanto, o Sr. Ministro há pouco falava de magia, aquilo que eu lhe pergunto é de onde é que vai fazer desaparecer estes 445 milhões de euros de cativações. E, em segundo lugar, queria-lhe falar numa certa fixação do Governo com os impostos indiretos. Já aqui tivemos a oportunidade de dizer, e antes para o PS, para o Bloco e para o PCP eram regressivos e eram impostos cegos, mas, pelos vistos, agora não há problema. A verdade é que estes impostos tributam de igual forma o desempregado ou o milionário. E o caso paradigmático é, sem dúvida nenhuma, o imposto sobre os combustíveis. Depois do grande aumento de fevereiro, com descidas anedóticas de 1 cêntimo, entretanto, a verdade é que hoje os portugueses, famílias e empresas pagam mais sempre que abastecem o carro. A fatura do eleitoralismo e da demagogia do Governo está, sem dúvida nenhuma, presente sempre que algum português vai a uma bomba de gasolina. E no relatório do orçamento, eu cito aqui uma parte que fala, neste contexto, opta-se na execução orçamental por realizar uma descida na tributação sobre a gasolina com contrapartida numa subida de igual montante da tributação do gasóleo e justificam esta alteração com neutralidade fiscal. E a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é que neutralidade fiscal? Porque, e certamente terá tido a oportunidade de ver nas introduções ao consumo, a desproporção dos consumos de gasóleo e de gasolina são surreais, portanto não há neutralidade fiscal nenhuma. Aliás, sempre que há 5 litros de combustível abastecido, há 4 de gasóleo e há 1 de gasolina. E, portanto, isto é naturalmente um aumento encapotado dos combustíveis para empresas e famílias. E mesmo admitindo esta alegada neutralidade fiscal, eu pergunto-lhe então porque é que no relatório do orçamento há um aumento da receita adicional de ISP de 70 milhões de euros. Ora, se é neutral, por que razão, medida discricionária, por que razão é que há este adicional? E antes que me venha falar de um eventual boom da atividade económica, permita-me que o traga à realidade e que lhe mostre aquilo que tem sido a evolução dos consumos nos últimos meses. Por exemplo, em setembro baixou 0,8%, em julho baixou 6,9%, em junho baixou 1%, não há nenhum boom da atividade económica. E, portanto, aquilo que eu lhe digo é que, sem dúvida nenhuma, este aumento do ISP para o gasóleo resulta num aumento do imposto para famílias e para empresas que ainda por cima se soma àquele que tinha sido o aumento verificado no início do ano. E, Sr. Ministro, permita-me também que lhe faça uma pergunta sobre a sobretaxa. Eu fiz a pergunta a semana passada, o Sr. Ministro já teve uma semana para pensar na resposta, uma vez que não teve a oportunidade de me dar a semana passada, e basicamente aquilo que eu lhe queria perguntar novamente é: a sobretaxa para 2017 vai ou não incidir sobre todos os rendimentos auferidos durante esse ano? E dou-lhe um caso muito concreto, já lhe dei a semana passada, mas não tive a oportunidade de me responder. Um desempregado que começa a trabalhar em julho, que está no segundo escalão de rendimento, que ouviu o Sr. Ministro dizer que a sobretaxa acabava gradualmente e que o segundo escalão, a partir de abril, já não ia sofrer qualquer tipo de retenção. Eu pergunto-lhe, este desempregado vai ou não pagar sobretaxa em 2018? Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado.